Então vamos, quem vai comentar a próxima cena é a Delcy, vai explicar pra gente aí. Mais um confronto agora. Nazgûl e Elwyn. Essa cena ela é muito profunda e clara para quem faz esse tipo de leitura, né? De como a mulher derrota a serpente, derrota o mal, naquela promessa que Deus faz lá no Jardim do Éden, por a inimizade entre a mulher e a serpente, entre a sua descendência dela, que a mulher pisa a cabeça da serpente, que a mulher esmaga a cabeça da serpente, e é o que a gente consegue visualizar nessa cena, né? Quando Nazgûl diz que homem algum pode derrotá-la. E é profundo quando ela diz, mas acontece que eu não sou um homem. Ela assume a sua natureza de mulher, que isso não a diminui em momento nenhum. Existem algumas críticas a Tolkien por ter pequenas referências femininas, mas elas estão presentes na obra, né? A quantidade não diminui a grandeza dessas mulheres na obra e dos seus grandes feitos, né? Elas aparecem em momentos cruciais, como aquelas que ajudam a decidir a batalha, como aquelas que ajudam a fortalecer aquela Zé, aquela que dá a força, aquela que sustenta, né? Aquela coluna. E em momento nenhum o Tolkien ele diminui o ser mulher, ao contrário. Só que assim, como a gente sabe que neste mundo estamos vivendo essa polêmica do feminismo, de querer, de sobressair, de querer tomar o lugar do homem, não é isso que a gente vê em El. Ela não quer tomar o lugar de nenhum soldado. Ela quer, ela como mulher, defender o seu povo na sua oferta, na sua vida, naquilo que ela tem. Ela não tem as condições de um soldado, nem a força, nem o treinamento de um dos soldados, mas ela prefere estar ali presente, fazer parte disso, defender o seu povo, ainda que a sua vida seja comprometida, né? A gente vê isso no sino de Nossa Senhora, que, não sabendo as consequências de como se daria todos os planos de Deus, não recuou e disse sim, porque queria colaborar, porque queria se fazer presente neste momento, né? De devoção, de cooperação com a obra. Então, não é diminuir a mulher, se fazer cooperadora. Nós não precisamos, em todo momento, ser a protagonista. Nós precisamos ser aquelas disponíveis para a necessidade quando ela aparecer, né? Com essas imagens que a gente foi vendo, eu tenho certeza que a gente atiçou no coração das pessoas que estão assistindo o desejo de verem a obra, né? Essa obra-prima que são que são os filmes. Mas a gente também deseja apelar para que as pessoas leiam os livros, para que elas se enriqueçam com a cultura que há nos livros, para que possam conhecer um pouco mais e compreender a presença da mulher e a força com que ela atua, a força que Tolkien dá a elas e que as representam muito bem. É interessante também, nessa cena, nós compreendermos a dimensão do chamado. Elwyn, ela sente no coração o chamado que deve ir para a guerra, né? Ela foi deixada para que ela tomasse conta do reino, mas ela sentia no coração dela que ela deveria ir para a guerra, que é uma outra coisa na literatura de Tolkien, que não há acaso, mas há providência. Então não existem fatos, foi por acaso que o anel chegou nas mãos de Gollum e depois chegou nas mãos de Bilbo e que depois chegou nas mãos de Frodo. Não foi um acaso, foi a providência. Não foi por um acaso que Elwyn foi para a guerra, foi uma providência. Então essa dimensão da providência que havia na vida de Tolkien, ele transmite isso para a sua obra, e isso nos remete sempre, já que vai ter vocacional aberto amanhã, a abraçar o chamado. Se o Senhor nos chama, Ele nos chama e nos capacita. Ele nos chama como casados, como celibatários, como sacerdotes, enfim. Se o Senhor nos chama, Ele nos dá a graça. Isso aí. Antônio, e aí? Como é que tá as vibes? Bora aí, tem pedido aqui, viu? Flávio Araújo, pessoal da FZB, peçam para o Cassiano fazer a comparação entre o anel e a cruz. E para o Elton fazer a comparação entre Bilbo Bolseiro, Frodo Bolseiro e Moisés / Jesus Cristo. Bem, a gente pode fazer, como disse o Elton sempre, né, como referências, nada dogmatizado, né? Mas a melhor comparação que eu vi foi que
O anel, quando é carregado como uma missão, é a cruz. Quando é colocado no dedo, é o pecado. Perfeito. E aí, Elton? E aí, bem, para início de conversa, eu não compararia o Bilbo com Moisés. Eu compararia Bilbo com São José, aquele que providencia os bens necessários para que Jesus cumpra a sua missão. E eu já falei do Frodo como Jesus, né, o Cristo sacerdote. E ele que foi cuidado por Bilbo, que não era o pai dele, né, a gente pode ver nas entrelinhas que Bilbo foi celibatário, e o Frodo também. Então, Bilbo, que era tio do Frodo, cuidou dele desde a sua mocidade e deu ao Frodo ferramentas essenciais para a sua missão, que foi o anel, a ferroada, que é a espada que brilha, e a camisa de Mithril, que salvou a vida do Frodo na mina de Moria. Então, eu não faria essa comparação de Bilbo com Moisés, e sim com São José. Ele não é... Bilbo não é um grande profeta, mas é um senhor da providência. Foi uma providência ele ter encontrado Gollum naquela caverna, ter conseguido o anel dele numa brincadeira através da sabedoria, e também foi uma providência belíssima e essencial para a obra, ele ter tido misericórdia do Gollum. Ele não ter matado o Gollum naquele momento fez toda a diferença na história inteira. Então, quando a gente pensa em providência, São José é providenciai. Então, eu não faria essa comparação com Moisés. Rápido, ele falou sobre Gollum. Eu postei aqui a minha careca. Né? Todo mundo fica coitado do Gollum, mata o Gollum. Mas Gollum ele é profundamente essencial. Sem Gollum, Frodo não teria destruído o anel. Porque na providência de Deus, eu sabe tirar daquilo que é mal um bem. Isso, muito maior. Muito maior. Interessante que Sam é assim, como a gente diz, é mordido com um Gollum. Senhor Frodo, por que o Senhor faz isso com ele? Por que o Senhor permite? Frodo disse, Sam, porque eu tenho esperança de que ele ainda mude. Então essa providência, essa misericórdia é impressionante. E no fim, infelizmente, Gollum não se converte, mas Gollum destrói o anel. Quem destrói o anel não é Frodo. Quem destrói o anel é Gollum. Claro que Frodo carrega a marca de ter retido isso e perdeu um dedo, né? Frodo chamou Frodo 9 dedos. Né? Sim. E também porque Gollum, ele por muito tempo teve posse do anel. Então Frodo, como tem posse do anel, reconhece em Gollum a fraqueza dele mesmo. Ele olha para ele e diz, eu sei como é ter posse do anel. Então, eu tenho esperança. E você vê que a esperança vai até o fim do filme conduzindo a gente, né? Frodo olhava Gollum e via o que ele se tornaria se ele tivesse morto Gollum. Porque o Gollum tomou posse do anel quando matou o primo. Então, a maldade entrou logo no coração dele. Né? E Gollum olhava para Frodo e via um pouco do que ele era, do que ele tinha sido. E o Sam não entendia porque que o Frodo não tinha morto o Gollum. Mas precisou o Sam carregar um breve espaço de tempo o anel para que ele dissesse, agora eu compreendo. Ou seja, quando você leva o fardo da cruz, há um olhar de misericórdia para o mundo todo, né? Aqueles que são mais necessitados, mais miseráveis, inclusive você mesmo. Para a gente concluir, ainda tem uma intervenção aqui, do pessoal que está aqui na outra sociedade. E nessa parte, Já. parte da providência, né? É muito claro, e da misericórdia, porque com o Faramir, que o Faramir prende o Gollum, né? E o Faramir chega para o Frodo em um diálogo, isso no livro, e diz: essa criatura é toda maléfica, toda mal, toda feita do mal. E o próprio Frodo diz: não todo de mal. Ele enxerga exatamente o homem, a fraqueza do homem, mas o homem não enxerga o pecado, né? Enxerga o homem. Lembrando que o Gollum era um hobbit que se corrompeu, né? E ficou desfigurado pelo pecado. Isso é muito forte. Ele ficou desfigurado verdadeiramente pelo pecado. E aí, Diego, é importante a gente saber que no universo do Tolkien há 3 tipos de pessoas: as corrompidas, as que se corrompem e as que resistem à corrupção. Né? Corrompidas, o Sauron, né? Era um anjo decaído, vamos dizer assim, que se corrompeu. As que se corrompem, Saruman,
se torna servo de Sauron porque se corrompeu, querendo ser o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, né? O Frodo é aquele que resiste à corrupção, como também a companhia toda do Anel, né? Os 4 hobbits. Então, na nossa vida também são assim, nós sempre tendemos a nos corromper, mas aqueles que se humilham, aqueles que confiam no Senhor, acontece aí o catástrofe, ou seja, a virada final. Né? A virada final na cruz, quando Jesus está morto na cruz, que o demônio diz: em si o Filho de Deus. Então ocorre aí o catástrofe, quer dizer, Deus ressuscita Jesus. Então há sempre esperança. A esperança, você que está aí nos ouvindo, que pode estar com depressão, sem sentido da vida, espere no Senhor, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e onde menos esperar, vai vencer também a sua depressão.